Eu vou chamar aqui, gente, a professora Érica Pérez, mais uma vez, doutora Sheila Gonçalves, para a gente falar sobre cicatrização acelerada na acne. É possível? Antes delas começarem, estaria mais uma pessoa aqui com a gente hoje, que é o querido doutor Ademir Júnior, ele é dermatologista. Por coincidência, alguém que eu conheço há muitos anos, antes de conhecer a doutora Sheila, antes de apresentar Você Bonita, porque ele é meu médico há muito tempo, isso é uma coincidência e são coisas boas da vida, né? E ele estaria aqui hoje, mas por um imprevisto, ele teve um outro compromisso, uma outra viagem, ele deixou um vídeo pra gente. Deixou. Anderson, põe o vídeo da palestra pra gente. Isso, doutor Ademir. Olá, aqui quem fala é doutor Ademir. Eu vim dar um alô e dizer que, infelizmente, por motivos profissionais e pessoais, eu não consigo estar presente nesse grande evento que é o pré-congresso da Beauty Fair. Fiquei muito feliz com o convite, mas os compromissos profissionais e os compromissos pessoais muitas vezes nos engolem, impedindo com que a gente consiga fazer tudo. Gostaria eu de poder me desdobrar e estar presente em vários lugares. Quero deixar um grande abraço aos meus amigos Marcos Moisés e Sheila Gonçalves e a toda a equipe da Medicatriz por esse grande evento que vocês prepararam para todos aqueles que estão aí sentados esperando para assistirem às brilhantes apresentações que terão ao longo do dia de hoje. E dizer que assim, estudar é sempre muito bom. Estudar é aquilo que faz com que a gente cresça, com que a gente evolua, com que a gente aprenda e com que a gente se torne profissionais cada vez melhores. O tema, em especial, que será abordado hoje, a acne, ela está presente em quase todas as consultas dermatológicas, se não como primeiro tema dermatológico em si, o motivo principal de uma consulta dermatológica, mas por um motivo secundário e terciário. Então aproveitem bastante a temática da acne, aproveitem bastante as novidades que surgem para cuidar da acne e tenham aí um grande evento, um excelente evento, um aproveitamento máximo. Aproveitem para trocar cartões, aproveitem para fazer networking, aproveitem para perguntar muito, aproveitem para conversar com outras pessoas e trocarem suas experiências. São essas as oportunidades que engrandecem o profissional. Um grande abraço a todos vocês e, novamente, ainda que eu me faça repetitivo, um excelente congresso. Parece que eu fui presenteada hoje com dois assuntos que eu amo falar, né? Manchas e acne. E quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, que também é uma tecnologia nova, também quase um ano de estudos, aí convidamos a professora Érica para participar desse projeto. Uma identificação que a gente teve no mercado foi que a base do tratamento de acne se resumia a simplesmente uma limpeza de pele finalizada com uma argila. E não se preocupava com a cicatrização. E como a gente está dentro como eu sempre falei no início, a preservação da saúde e da nossa pele, a gente pensa em não ter cicatriz, em não ter manchas, tanto hipercromias como as cicatrizes eritematosas. Então, esse projeto ele foi desenvolvido para isso. A professora quer falar alguma coisinha antes de começar? Sim. Pessoal, eu queria desejar uma boa oportunidade de aprender mais um pouquinho. Para mim é um prazer estar aqui. Dividir o palco com a doutora Sheila, que é uma pessoa que eu admiro demais. Enfim, a gente pensou, né, nesse projeto como o fruto de um trabalho enorme que a gente já faz há algum tempo e que vai culminar aí num projeto muito bacana, ok, né, que é a cicatrização acelerada da acne. A professora, nós temos aqui para nos ajudar a Milena Freitas, que é a nossa
esteticista de plantão. E a professora Érica vai dar o suporte aí na parte prática para ela. Vou pedir até para a professora ficar desse lado. Eu vou começar, como eu sempre, né? Gosto de posicionar as pessoas em relação ao mercado. Isso vem de uma das características do empreendedorismo que eu tenho, que é a busca da informação. O Sebrae ele tem uma listinha das 10 características do empreendedor, e uma delas, muito importante, é a busca da informação do mercado. E eu gosto sempre de falar sobre mercado. Em qualquer palestra que eu vou, eu sempre abro falando um pouquinho de mercado. Retomo novamente o censo dermatológico da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Esse censo ele foi um projeto inédito aqui no Brasil. Ele analisou, eu falei um pouquinho dele de manhã, ele analisou tanto pessoas que frequentam consultórios dermatológicos públicos como privados. Bom, olha lá, principal queixa que aparece nos consultórios dermatológicos no Brasil é acne. Um outro dado importante que a gente tem, que a acne foi a doença que mais prevaleceu em pessoas na idade de 14 a 39 anos, em brancos, em negros, em pardos, em mulheres e homens. A acne não distingue sexo, idade, ela realmente aliás, a idade é de 14 a 39, mas ela não importa a cor da pele, não importa se é homem ou mulher. Outra coisa importante, o mesmo, né? Então a gente passou de 2006 para 2007, o mesmo gráfico que eu usei de manhã. 24% das pessoas têm como preocupação estética da face o acne, é o segundo, né? Depois do envelhecimento. E isso aqui eu também acho muito importante. Também um trabalho feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, onde eu dou destaque. A acne é o problema dermatológico mais comum na população brasileira. Afeta praticamente 56,4% das pessoas. Se a gente tem 200 milhões de habitantes no Brasil, mais de 100 milhões têm acne, né? Então a gente tem que pensar muito sobre essa doença. Bom, pensar sobre acne não só no aspecto básico, mas no aspecto de trabalhar os problemas que a acne deixa. A acne é uma das 5 doenças psicodermatológicas. O que é isso, doutora Sheila? São doenças que afetam o psicológico, que afetam a autoestima. E uma das coisas muito legais que a gente teve nesse trabalho, né, foi um depoimento de um menino que, quando ele foram feitas pouquíssimas, né, sessões de tratamento nele, mas na segunda sessão ele chegou para a Mariana que fez o tratamento dele, e falou: olha, Mari, agora eu consigo beijar as pessoas, porque eu tinha receio de encostar meu rosto nas pessoas, porque aquele óleo, aquela sujeira, eu tinha medo que as pessoas tivessem nojo de mim. Gente, olha como isso afeta a autoestima de uma pessoa. Olha lá, afeta 70 a 95%, esse é um dado do Ministério da Saúde, de 70 a 95% dos adolescentes com idade entre 13 e 18 anos, 8% dos jovens, 3% dos adultos, cerca de 40% dos jovens possuem acne grave, e aos 40 anos, há lesões em 1% dos homens e 5% das mulheres. E eu quis pôr esse dado também, que é um dado muito importante, porque nós fizemos um tratamento aqui numa pessoa que tem exatamente isso, que é a acne na mulher adulta, que é muito comum hoje em dia, tá? Então, esse é um outro aspecto importante que vocês têm que prestar atenção. E aí, limpeza de pele é solução, professora Érica? Nem sempre. Nem sempre, né? Enfim, pessoal, a limpeza de pele, a gente sabe que é o carro-chefe da estética facial, né? Muitas pessoas conhecem o nosso trabalho pela limpeza de pele, mas às vezes a gente se questiona, né? Qual que é essa verdadeira importância numa acne, ou seja, na patologia, né? Então, a limpeza de pele, ela é considerada hoje uma das técnicas que mais se aplica no cliente acneico. E a gente sabe que às vezes não é isso que
faz uma diferença grande. É claro que manter isso mensalmente é muito importante para qualquer tratamento de acne. Então, a nossa sugestão é sempre pensar na pele acneica como um quadro inflamatório e que tem lá os seus distúrbios e que podem afetar essa questão social, né, para o cliente. Então, hoje a gente enxerga a limpeza de pele como coadjuvante no tratamento da acne, mas temos outras coisas muito boas para fazer. Inclusive, a gente, dentro do projeto, a gente conversou muito sobre isso. Às vezes tem casos de peles acneicas que a gente não consegue nem fazer uma emoliência. Exatamente. Então, como até então não tinha essa opção, né? E aí nós buscamos, isso eu gosto muito eu tenho um conhecido que eu gosto muito, que é o Rui, lá do Olympia Spa. E sempre que eu converso com o Rui, ele pergunta para mim: doutora Sheila, que problema que a gente vai resolver hoje? Cadê a Dayana? A Dayana está aí? Olha lá, a Dayana trabalha lá no Olympia, eu adoro o Rui. E aí eu falo para ele, fala, que problema que a gente vai resolver? E isso era um problema. E as empresas e os profissionais de sucesso solucionam problemas, né? Era um problema, eu tenho um cliente acneico e eu não consigo fazer uma limpeza de pele, o que eu faço com ele? Né? E aí a gente foi para o laboratório, para a bancada, para trazer isso. Então, a limpeza de pele nem sempre é a solução, não é isso, professora? Isso. Bom, para a gente começar falando um pouquinho, rapidamente ir para a prática, fazer a mesma dinâmica que a gente fez de manhã, que é dar ênfase à prática. Fatores envolvidos no acne, isso vai ser importante quando a gente falar dos ativos: aumento da produção de sebo, inflamação, presença de bactérias, formação da rolha de queratina, fatores individuais. E eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente só não consegue trabalhar a cosmetologia ainda, porque eu sempre falo ainda, porque amanhã a gente pode conseguir, os fatores individuais. O resto, gente, tudo a gente consegue trabalhar com ativos cosmetológicos. Bom, quando a gente fala de acne, a gente tem que pensar como um quebra-cabeça, né? E esse quebra-cabeça, ele é utilizar ativos sinérgicos que controlam a oleosidade, que são anti-inflamatórios, que são bactericidas e são queratolíticos. Aí eu vou perguntar para a professora Érica. Professora Érica, isso era o comum. Mas num trabalho de cicatrização acelerada, a gente precisa evoluir, não precisa, professora? Sim. Com certeza. E aí a gente vai ter que colocar mais 2 encaixes nesse quebra-cabeça. O primeiro encaixe, ele vai falar sobre combater manchas e cicatrizes, que é um grande problema no pós-acne. E o segundo encaixe é falar em cicatrização acelerada. Então, a evolução desse trabalho, a gente pega o tradicional e inclui ativos de cicatrização acelerada e processos que combatem manchas e cicatrizes. O que nós vamos usar aí? Alguns velhos conhecidos, como o ácido salicílico e o glicólico, a vitamina A na forma de retinilpalmitato. Para controlar a oleosidade, o complexo vitamínico de vitaminas B e H e o lúpulo. Nós vamos usar os anti-inflamatórios baseados na íris de Florence, que é essa flor lindíssima aqui, e a vitamina E, que é num ativo chamado Vital E. Bactericida, nós estamos trazendo uma novidade, uma associação sinérgica de zinco com laranja. Zinco e orange, que é um tipo de laranja. E a cicatrização, o que nós vamos estar utilizando? O silício orgânico e a azelglicina, que são 2 ativos aí importantíssimos para reestruturar. O doutor falou um pouquinho sobre silício orgânico, né? E para clarear a pele. Bom, vamos lá, Milena? Vamos fazer a nossa prática? Agora o palco é da professora Érica e da Milena. Bom, vamos lá, Milena. Esse protocolo, eu acho que a grande vantagem dele é que ele é um protocolo curto. Então, acho que quando a gente tem um passo a passo curto, a gente consegue otimizar o tempo em cabine e também o tempo do cliente, né? Que ele espera que seja uma coisa rápida. Então, a gente vai começar com o sabonete clareador.
que ele tem na formulação enzimas que também fazem esse processo, né, uma aceleração aí da ação queratolítica, e tem o ácido glicólico, é isso, né? Isso, o ácido glicólico. Então, esse sabonete ele serve para uma ação queratolítica inicial. Posso falar um pouquinho, professora? Esse a gente já usou de manhã, então ele é um sabonete multifuncional. Vocês podem usar ele em vários tratamentos, tá? Esse é um passo rápido, a gente aplica, faz movimentos circulares, massageia um pouquinho a pele com o objetivo de acelerar essa permeabilidade e já removemos com algodão e gaze, enfim. A Milena vai fazer isso agora. Como toda etapa de higienização, né, a gente pede que tenha uma ação de limpeza associada a uma ação queratolítica. Isso facilita bastante porque você está ajudando a remover a primeira camada de queratina e vai acelerar a atividade dos ativos, né, professora? Isso. E esse é um sabonete bem coringa que a gente pode ter em cabine para outros tratamentos, como a doutora falou, né? Acho que isso é bem legal, porque embora esteja escrito sabonete clareador, né, as pessoas têm um medo do clareamento às vezes, e é esse o objetivo, né? Não só de clarear, mas também de promover essa luminosidade, de acelerar esse processo de higienização. Agora nós vamos para a segunda etapa, né, que no caso é a primeira etapa do kit. Então essa etapa ela consiste num peeling que deve ficar cerca de 10 minutos em contato com a pele e tem uma função aí queratolítica, redutora de oleosidade, reguladora, né? E o que mais, doutora? Ele tá aqui, ó, tá falando dele aqui, ó. Ele é um queratolítico, esfoliante, regenerador, regulador de oleosidade. Ele também faz o que a gente chama de... Ele utiliza 2 ácidos, que é o ácido salicílico associado ao glicólico e o zinco. Então, a gente está trabalhando a parte de esfoliação química associado ao cuidado contra as bactérias. Uma coisa importante também, quando a gente estava desenvolvendo esse projeto, é que eu e a Mariana tivemos acesso a um evento, né, de uma empresa chamada Sarfan, onde a gente teve aula com um grande especialista em pele de acne. E ele falou uma coisa muito interessante, que nós temos aproximadamente 2 tipos de bactérias que vivem na nossa pele, né? E dessas 82, em torno de 57 são bactérias boas. Então, um cuidado que nós tivemos nesse tratamento é utilizar bactericidas que atuam nas bactérias ruins e não nas boas. Por quê? Porque quando você faz isso, você preserva a natureza e o ecossistema cutâneo. Então, a gente tem que matar a bactéria, mas a gente tem que matar a bactéria que causa acne e não todas as bactérias. Inclusive, o mundo, eu acabei de chegar de um congresso de inovação, e lá falou-se sobre isso, que o mundo está indo para o conceito da asepsia total. E o ser humano está ficando sem defesa. Por quê? Está matando todas as bactérias. Lava a mão com sabonete antisséptico. Toma banho com sabonete antisséptico. Lava o couro cabeludo com antisséptico. E as bactérias do corpo? E as bactérias que precisam... que são reais no nosso corpo. Então, a gente tem que rever um pouco desse conceito. A gente tem que matar quem está fazendo mal, mas quem está fazendo bem tem que continuar, ok? E aí, ele vai ajudar também a regular a oleosidade cutânea. Então, a gente começa já o processo de regulagem de oleosidade desde o começo. Vamos lá, professora. Certo. Agora, vamos remover, então, o peeling. Como eu falei, o ideal é ficar cerca de 10 minutos. Aqui a gente não tem esse tempo, então a gente vai tirar um pouquinho antes. Mas esse é o recomendado dentro do kit. E agora a gente vem num passo muito exclusivo, né, professora? Isso. Esse passo é exclusivíssimo, né? Eu achei demais. Eu gosto assim, quando a pessoa inteligente tem algumas sacadas, né? O Everton deu uma sacada fantástica aqui da questão da argila, de você utilizar um produto para diminuir o tempo, a praticidade, por exemplo, ter que passar argila e tirar argila.
E a professora teve uma sacada agora que eu adorei. Eu falei até parabéns para ela, porque hoje, gente, lembra que eu falei no começo que os clientes querem rapidez, praticidade, coisa simples? Que o profissional também quer rapidez, simplicidade e coisa prática, né? Então, essa metodologia que a professora e a Mariana Gomes ajudando criaram é fantástica da gente trabalhar. Vamos lá, agora no segundo passo. Então, o próximo passo a gente vai trabalhar com uma máscara peel-off. É uma máscara que ela parece um filme plástico quando ela seca. Ela demora cerca de 20 minutos para secar. Ela tem um aspecto como se fosse uma cola, parecido com uma cola na hora da aplicação. E a recomendação é que a gente passe na pele, e aí você pode usar de duas maneiras. Ou você coloca a gaze por cima para facilitar a remoção, tem pessoas que preferem assim, ou você pode utilizar sem a gaze. Então, quem tem um pouquinho mais de habilidade de trabalhar com essas máscaras, pode usar sem a gaze sem problema algum. O tempo dela é de 20 minutos. E ela tem uma função, além de diminuir a vermelhidão, que é uma coisa que a gente precisa muito no quadro de acne, né? Ela protege a pele, ela diminui a inflamação e ela tem um extra, né? Que a gente depois começou a perceber que isso realmente era real, né? Que é a remoção de alguns comedões mais superficiais que estão ali e que às vezes a gente, numa simples esfoliação, consegue também, né? Removê-los. A gente faz isso com essa etapa da máscara. E a grande sacada, né, que a doutora Sheila pediu que eu falasse, é que neste kit nós temos uma caneta de LED, que nós vamos apresentar para vocês, que é uma caneta de LED azul, que eu já vou falar daqui a pouquinho. E aí a nossa discussão era, mas em que momento usar essa caneta, né? Afinal, queremos otimizar o tempo, queremos fazer isso mais rápido. Então, nós optamos em usar a caneta junto com a máscara. Então, nesta etapa, por conta de duas situações, né? De otimizar o tempo e melhor aproveitamento da luz. Mas, às vezes, vocês podem perguntar, mas eu não poderia usar antes, de repente? Sim, poderia usar antes também. Então, a gente usaria como uma primeira etapa antes do peeling químico, que quando chegar na hora de falar do LED, eu vou explicar direitinho como que funciona isso. Mas, para otimizar o tempo, a gente resolveu fazer junto com a máscara. E é fantástico, né? Porque você vai acelerar, inclusive ela acelera o tempo de secagem da máscara e ela também, você já aproveita o tempo do cliente. Porque se tem uma coisa que cliente acneico não quer é ficar deitado, né? Então a gente já acelera esse tratamento. Vamos lá, Milena, mostrar aí a nossa novidade? Lembrando que é super importante como nós vamos usar uma caneta de LED, é super importante o uso do óculos protetor, tanto no cliente quanto no profissional que está trabalhando com isso, né, para proteção mesmo. E essa máscara, ela tem algumas qualidades, né, como diminuir a vermelhidão, proteger a pele da irritação e inflamação, reduzir o eritema causado pela acne e remover os comedões. Por isso que a gente pode fazer esse tratamento numa pele acneica inflamada sem precisar fazer a limpeza de pele, porque esses comedões mais superficiais, a própria máscara já vai fazendo o trabalho. E o que a gente percebeu bastante, assim, na prática, que eu acho que é legal falar... Claro! Né, é que a pele acneica que está muito congestionada, muito inflamada, ela tem uma certa resistência em receber, né, o produto. Então, quando a gente trabalhou com esse kit, a gente observou resultados muito rápidos, em poucas sessões. Então, nos meus pacientes, assim, na primeira sessão, você viu um resultado muito interessante, após a aplicação. Então, acho que é legal dividir isso com vocês, que além de ter um acessório, né, que o acessório ele dá aquele visual com certeza, e o cliente quer. Dá um glamour, né, para nossa prática em cabine, mas que ele tem um resultado rápido. Então, isso também favoreceu bastante. Professor, explica um pouquinho aí a metodologia de aplicação, que eu achei bárbara também quando a gente estava discutindo, né, que é a da aplicação do LED.
E, doutora, eu ia até perguntar também, se é só para esse tratamento de acne ou para outras possibilidades? Na verdade, o LED azul, ele tem diversas aplicabilidades, né? Acho que dentro da literatura, a gente pode falar aqui muitas coisas, muitos benefícios que ele faz. Dentre eles, a gente tem a ação bactericida, anti-inflamatória, enfim, controladora da oleosidade, do eritema. A gente tem várias ações, mas a sua pergunta é só para acne? Não, não é. A gente pode trabalhar com hidratação, que é um dos mecanismos que ele também atua. Então, ele faz um pouquinho, ele migra a água para o interior da célula. Então, a gente consegue melhorar aí o processo de hidratação de dentro para fora. Então, por exemplo, dentro de um kit de acne, ele vai servir também para hidratação, porque a gente tem que pensar que a acne não é só o quadro inflamatório, a gente também quer uma pele saudável, né? E uma pele saudável, ela depende de uma boa hidratação. Então, eu posso usá-lo quando eu quiser mecanismos de hidratação, quando eu quiser mecanismos de entumecimento dos tecidos, então, função preenchedora, porque como ele migra essa água, ele tende a estufar, né? Então, por exemplo, o sérum, o Revitescence, que a gente trabalha para firmeza e para melhora de ruga, então quando você usa o LED azul antes e depois aplica o sérum, então você vai ter um resultado, um efeito imediato muito maior do que você teria se não usasse, né? Então ele tem outras indicações também. É super investimento, então. Então, explica pra gente como é que é essa varredura, que eu adorei isso daí. Então, essa varredura eu costumo fazer por hemiface, né? Então a gente trabalha metade da face, depois a outra metade, para a gente não esquecer de lugar nenhum, né? Afinal a gente não quer que falte nenhum pedacinho, né? Então trabalhar com varreduras no sentido movimentos curtos, então pequenos espaços, né? E na região lateral da face, que geralmente é uma região maior comparada às outras, a gente trabalha ou em 3 faixas. No caso masculino, por exemplo, que tem a face maior do que a face feminina, muitas vezes, ou a gente pode trabalhar um triângulo, né? Então, uma varredura logo abaixo da pálpebra, uma varredura lateral da face e uma varredura do nariz para o sulco nasogeniano. Então, a gente trabalha um triângulo e a gente consegue aplicar em toda a face em um pouquinho menos de tempo, eu diria, e maior aproveitamento. Foi isso que a gente viu na prática. Quanto tempo, professora, esse LED vai ser aplicado? Então, a recomendação do protocolo é que seja aplicado cerca de 10 minutos. Perfeito. Porque a gente observou que na prática tem ótimos resultados e aquela questão de ser um protocolo mais rápido. Né? Perfeito. O que a gente recomenda é que na região frontal, todo mundo sabe que aqui a gente tem uma camadinha mais fina de todos os tecidos, né? Então, você tem um calor um pouquinho maior do que você teria nas outras áreas. Então, a minha recomendação no protocolo, né, a sugestão de protocolo é que aplique 1 minuto nessa área e nas outras áreas você pode aplicar um pouquinho mais de tempo. Inclusive, na prática, eu tive clientes até que relataram que assim, nossa, parece que na testa tem um pouquinho mais de calor. Na verdade, não é o calor, né? É a sensibilidade, o quanto de absorção luminosa está acontecendo naquela área. Legal. Bom, e a terceira etapa, que a gente vai ver já já sendo feita, a gente tem aí, mais uma vez, um elixir altamente concentrado. Esse elixir a gente volta a trabalhar com o zinco novamente. Nós vamos trabalhar com a íris de Florence, lembram delas? Aquela flor linda que vai ser anti-inflamatória. Então nós vamos trabalhar várias ações, combater as imperfeições, já prevenindo. Esse produto tem azelglicina, então já vamos combater a formação de manchas e hipercromias pós-inflamatórias e cicatrizes eritematosas, são coisas diferentes. Hipercromia pós-inflamatória é marrom, cicatriz eritematosa é vermelha. São 2 tipos de mancha que acontecem na acne. Além disso, vai purificar, reduzir o brilho da pele, minimizar a aparência dos ósteos. A Medicatriz, quando lançou a primeira linha de acne, que é a linha que usa argila com melaleuca, que é da limpeza de pele, nós fizemos uma pesquisa com 100 clientes acneicos.
Vocês imaginam o que mais incomoda um cliente acneico? Alguém quer chutar aqui o que mais incomoda um cliente acneico? O que vocês acham que é? Os ossos dilatados? Não são os ossos dilatados. O que mais incomoda um cliente acneico é o brilho da pele, porque ele se sente, é sensorial, ele se sente sujo. Ele quer lavar o rosto o tempo todo e não dá para fazer isso, né? Por isso a gente desenvolveu o Gel 3 em 1, que é um produto da Medicatriz que mantém a pele até 7 horas sem brilho. Depois ele vai controlar a acne, ser secativo e melhorar a textura. Esse é o passo do Elixir, né, que é o terceiro passo que daqui a pouco a gente vai ver. Agora eu vou passar a bola para fatores que influenciam, né, a acne, o excesso de oleosidade, a pele espessa, alterações hormonais, estresse hormonal, alimentação, cosméticos com formulações oleosas, medicamentos, atrito e a profissão. Todos esses fatores devem ser muito bem olhados aonde, gente? Aonde? Na avaliação. O mesmo aspecto da avaliação do clareamento a gente traz para cá, tá? E agora eu vou passar a bola para a professora, que ela vai dar uma aula maravilhosa sobre a cicatrização e o processo de LED. Certo, vamos lá. Para a gente falar de cicatrização acelerada, a gente tem que entender um pouquinho desse processo de reparo, né? Então, o processo de reparo, ele tem um item muito importante que eu gostaria de falar para vocês, que é a presença da matriz extracelular. Pouco se fala sobre ela dentro das linhas, né? Mas a gente tem que entender que na fisiologia ela participa de muitos processos. Então, o que ela faz, essa matriz? Ela é um apoio mecânico, ela estimula o crescimento celular e ela regula a proliferação dessas células. Então, quando eu quero reparar alguma coisa, eu preciso do trabalho dela para que esse reparo fique bonitinho, né? Ou seja, que ele tenha uma cicatriz aí legal. E isso pode acontecer através dessa matriz íntegra, que dá origem a um processo de regeneração, ou se essa matriz estiver danificada, a gente tem a origem da cicatriz. E tudo que a gente não quer na pele acneica é cicatriz, certo? A gente quer um reparo bem feito, a gente quer uma cicatrização acelerada e que não deixe sequelas. Então, é assim que funciona fisiologicamente o processo de reparo. Então, depois que a gente entendeu isso, a gente vai falar um pouquinho das fases da cicatrização. Então, quando eu quero um processo de cicatrização bom, eu tenho que pensar que uma cicatriz ela tem 3 fases importantes. Sendo a primeira fase a fase inflamatória, que é uma fase que dura menos tempo, de 48 a 72 horas, que há a presença de sinais inflamatórios, dor, rubor, calor, enfim. A fase regenerativa, que dura cerca de 14 dias, que é a fase de repitelização, e uma fase de maturação, ela também pode ser chamada de fase de remodelagem. Não sei se vocês já ouviram dizer assim, mas também pode. E ela tem uma duração de 6 meses até 1 ano, quando você tem uma remodelagem do tecido. Isso é importante dizer porque na acne, como a gente tem um quadro inflamatório constante, porque existe o aparecimento de outras lesões naturalmente pelo processo, então a gente vai ficar muito tempo, né, nessa fase inflamatória. Então você controla a fase inflamatória, surgem outros. Você controla a fase inflamatória, surgem outros. E aí você fica naquela briga, né, de tentar reduzir esse quadro. Então, pensando nisso, né, nessa ideia aí de cicatrização, a gente tem que pensar que podem acontecer alguns distúrbios quando a cicatrização não é legal. Então, nós temos aí a cicatriz atrófica, uma das mais comuns na acne, que é aquela cicatriz em depressão, que ficam aqueles furinhos indesejáveis, né, que o nosso cliente reclama muito disso. Nós temos algumas vezes cicatriz hipertrófica nas acnes mais severas, queloide se a gente tiver uma predisposição, que é o aumento, né, o entumecimento dessa cicatriz, e
também uma das mais comuns, as hipercromias, como a doutora falou, as HPIs, né? Hipercromias pós-inflamatórias. Então, o quadro inflamatório cedeu, mas ele deixou quem? Mancha. A mancha, certo? Que são as hipercromias. E isso o cliente, claro, que não gosta. Então, para que a gente não chegue nesse processo, a gente tem que frear tudo isso antes desse tempo. Então, acelerar a cicatrização é possível? Qual é a resposta? Sim, Sim. Claro que sim, né? A gente vai trabalhar com ações no processo inflamatório, aceleração do processo de reparo e prevenção de novas lesões, porque eu não disse a vocês que isso aumenta, então você controla, aumenta. Então, a gente tem que prevenir essas lesões de maneira eficaz. E uma das coisas que é legal falar também é que as acnes de grau mais avançado, 3, 4, enfim, que são nódulos císticas, a gente sabe que existem vários probleminhas associados. Esse protocolo é muito interessante porque como ele não faz manipulação, né? Os produtos, assim, tudo é aplicado e removido. Então, a redução da manipulação faz com que a gente tenha bastante sucesso nesses quadros, sem que haja a tal da limpeza de pele. Certo? Perfeito. E aí vamos falar do nosso queridinho, né? Que é a nossa caneta linda, que foi lançada para combinação com esse kit, para agregar, né, no nosso tratamento, mas que também pode ser utilizada em vários outros. Então, ela é uma caneta de fácil aplicação, bastante levinha, anatômica, porque ela tem esse prisma, então ela consegue ser de fácil aplicação no momento da a gente, em vez de fazer uma ponteira, a gente preferiu fazer até uma forma de prisma para pegar espaços maiores, né, professora? Maiores áreas, otimizando o tempo. Então, na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que o LED azul, ele é uma das formas de emissão de luz, né? Existem outras, os lasers, os outros LEDs. Então, eles são diodos, emissores de luz, e eles têm uma comprovação aí científica bastante grande dentro da literatura dos principais benefícios que eles fazem. Então, o que diferencia este LED de outros LEDs ou outras luzes? O que diferencia é o comprimento de onda. Então, assim, qual é o comprimento de onda interessante para acne? Então, o LED azul, ele é um comprimento que faz isso. Então, a gente tem benefícios com ele. Existem outros comprimentos, e a grande vantagem é que nós temos que entender que o nosso corpo, ele é formado por diferentes moléculas, né? As nossas células têm diferentes moléculas. Então, cada comprimento de onda vai atuar em uma molécula específica. Então, isso que é legal, né? A gente consegue ter um alvo melhor. Embora ele não seja como a luz laser, que é coerente, ele é uma luz não coerente, mas ele tem resultados muito interessantes e satisfatórios na prática clínica, não só da estética, mas de outras áreas, né? Então, ele age como? Ele age por fotobiomodulação, ou seja, ele utiliza a luz para modular processos biológicos. É isso que ele faz. E afinal, modular o quê, né? Quem são esses processos biológicos? Nós temos vários, né? Então, o mecanismo da inflamação é um processo, né? A formação do eritema é outro, enfim. Nós temos várias situações fisiológicas e patológicas que envolvem processos biológicos. Então, a gente tem essa atuação. O nosso LED azul, ele tem um comprimento de onda de 470 nanômetros, então essa canetinha, ela tem esse comprimento de onda. Por isso ela é chamada de LED azul, porque ela está dentro da faixa azul. E a gente tem várias ações desse LED importantes. Então, uma das primeiras coisas que o LED faz, como qualquer luz, é a homeostase celular, ou seja, ele busca esse equilíbrio o tempo todo. Então, isso é uma vantagem e uma garantia para a gente, profissional da estética, porque não é isso que a gente quer, uma pele acneica. A gente não quer equilibrar, a gente não quer melhorar todo esse transporte de água, esse transporte de líquidos, esse exudato, tudo que está acontecendo na pele acneica. Então, ele faz isso.
Além disso, ele aumenta o ATP, né? Ou seja, a energia, a gente tem mais energia, a gente tem processo de cicatrização acelerada e entre outras coisas. Então, uma grande ação é a ação bactericida que ele promove sobre as protoporfirinas da bactéria que é colonizadora da acne, que é o Propionibacterium bacterium acne. Como a doutora disse, não temos só essa na pele, nós temos muitas. Muitas. Mas o que é comprovado é que nessa ele age sobre essa membrana, certo? Ação anti-inflamatória, então eu tenho redução do eritema, aumento da hidratação, como eu disse para vocês antes, favorece o armazenamento de água dentro da célula, modificações na permeabilidade cutânea, isso aqui a gente quer para qualquer tratamento? Sim, né? Toda vez que eu vou fazer um tratamento, eu quero melhorar a permeabilidade. Perfeito. Além disso, aumento da luminosidade, porque ele modifica as ligações da molécula de melanina, ele muda a conformação e isso causa uma Isso luminosidade foi bem visível no tratamento, né? A gente realmente não esperava. A gente tinha, assim, tantos objetivos, né? E tantos aspectos para avaliar que, de repente, a gente percebeu que a luminosidade era um dos maiores resultados, né? Então, o que explica isso? Com certeza é a ação do LED. Se a gente não tivesse usando LED nesse protocolo, não fizemos esse teste, né? Mas poderíamos fazer. Exatamente. Enfim, mas se não tivesse usado LED, eu tenho certeza que não teria esse grau de luminosidade que a gente conseguiu. Além disso, melhora da textura da pele, otimiza a esfoliação. Lembra que eu falei para vocês que a gente podia explicar aquela ação antes? Então, antes de aplicar o peeling, que é o primeiro passo, a gente poderia aplicar o sabonete clareador, fazer o LED azul 10 minutos e depois aplicar o peeling químico. Aí a gente estaria fazendo isso com o objetivo de otimizar a esfoliação. Quando que isso serve? Quando a gente quer uma ação numa pele grossa, não é isso? Então, assim, se eu tenho uma pele muito espessa, às vezes nem tem um quadro inflamatório tão grande. É aquela acne que a gente fala que é mais comedogênica. Então, naquela, talvez seja interessante usar antes e não durante a máscara, né? E aí nós temos também a redução de oleosidade pela inibição da enzima 5-alfa-redutase. Professora, posso pedir licença um pouquinho para a gente tirar a máscara? Porque eu acho que senão vai secar muito. Então, o processo de retirada ele fica mais fácil com a gaze, né, professora? Sim, a gente entendeu que com a gaze ele fica melhor, porque a gaze ela gruda direitinho na máscara e ela tem é mais fácil até para o profissional, né? Conseguir descolar as bordas da máscara. E é sempre importante tirar com cuidado, do jeito que a Milena está fazendo, porque lembrando que é uma máscara que tem um aspecto de cola, né? Exatamente. Então, se a gente puxar de uma vez, isso pode ter algum risco. Então, sempre... O que ela está sentindo? Nada? Durante a máscara, não. Para retirar também? Também não. Quando a pessoa tem muito pelo, por isso que a gente tem que tomar cuidado e tirar bem devagarinho, porque quando a pessoa tem muito pelo, ela pode sentir aquela repuxadinha, isso, né? Pode repuxar mas é natural, tirando devagarinho, não tem nenhum problema. E quando... Oi, pode falar. E quando a gente remove, sobram alguns resquícios, como qualquer outra máscara, né? Então, o que é importante? Sobrou algodão, gaze, e ela é bem fácil de tirar mesmo. Então, você pode, depois que ela já está sequinha, você pode passar o algodão úmido ou a gaze, que você vai conseguir remover o restante que ficou ali na pele. Menina, chegou uma pergunta. Na verdade, assim, a gente não abriu para perguntas, mas eu achei interessante, porque é uma pergunta da área. Se a máscara é cromófara. Não. Falei certo? O que seria isso? Eu não sei. É por isso que eu achei interessante a pergunta da área aí de vocês, para usar com LED, se teria que ser. Um cromóforo é qualquer substância que tenha afinidade pela luz, seja biológica ou seja sintética. A pergunta dela foi: existe algum cromóforo sintético na máscara que facilita essa absorção? Não existe, porque o nosso objetivo foi trabalhar com aquilo que a pele recebe como cromóforo. Então, a absorção de luz ela é feita pela própria condição fisiológica, tá? Sem cromóforo sintético.
Ela está terminando de tirar a máscara e aí a gente vai só aplicar o elixir. Da mesma forma que aquele conceito do Clair Visage, o Akner também. Ele tem o conceito da transversalidade com a área de perfumaria, que são os vidros especiais, e a transversalidade com a área de automóveis, que é a cor da Lamborghini. Muito chique. Muito chique, né? E agora a professora vai apresentar os resultados, que eu acho que é o que elas estão esperando até agora. Pois é. Então, olha só, pessoal. Aqui cada fatia representa 100%. Por que eu resolvi fazer assim? Porque eu acho tão sem graça quando a gente faz um gráfico que tudo representa 100%, aí você fala assim, teve melhora de 20%. Para mim é pouco, né? Então, de repente, a gente tem que pensar nessa questão. Então, por fatia, o que mais a gente teve melhora da reação inflamatória? Isso foi, assim, muito rápido, de uma sessão para outra. Então, e quando a gente fala 70%, realmente foi isso, tá? O quadro inflamatório cedeu muito rápido. Depois, a gente teve o número de lesões. O que é número de lesões? Quantidade de pápula, pústulas, comedões, tudo isso. Em terceiro lugar, a gente teve a luminosidade, que é isso que eu disse para vocês que foi surpreendente, porque a gente pensava que a redução da oleosidade ia ser maior do que a luminosidade. Perfeito. Isso aconteceu, né? De repente, enfim. Aí depois tivemos a secreção sebácea diminuída também, cerca de 40%, a espessura da camada córnea, 30%, e as hipercromias, embora não sejam um kit para clareamento, a gente também teve um pouquinho de redução nessa coloração da lesão, certo? Aqui foi um resultado de um antes e depois. Esse menino que falou que agora ele ia voltar a beijar as meninas, porque ele ia poder encostar o rosto nelas. Esse no caso de um adolescente, né? Então vocês podem observar que a pele estava mais grossa. Afinou mais muito fina, a pele. Né? Então alguns resultados aí que a gente... que o kit promete. São 2 aplicações esse resultado. Esse aqui, olha... É o mesmo, só que ampliado. É o mesmo, só que ampliado na região do centro da face, né? Então, olha o clareamento aqui. Conseguem observar a diferença de coloração, né? Então, uma coloração bastante clara, né? A aparência mais clara. Embora não haja com mecanismos clareadores. O LED muda a conformação da molécula de melanina. Então, ele não age como um clareador, e sim mudança na coloração. Tem diferença, tá? Aqui também, um antes e depois. Então, olha, se a gente observar a reação inflamatória, olha, né? Todos esses slides são de 2 aplicações. 2 aplicações. Tá? Então, 2 aplicações. Bem significativo, se a gente for pensar na questão paridade. 14 dias de tratamento. Aqui também temos essa suavidade, né? Só complementando, esse é um caso de acne na mulher madura. Tá? Isso, muito comum, inclusive, né? No Brasil. Então, a reação inflamatória de novo aparecendo, né? Redução do número de lesões e o efeito de luminosidade. Então, doutora, acho que essa você que tem que dizer, a percepção do cliente, porque foi você que... Exatamente. O que a gente... Eu acho importante a gente sempre ver o que o cliente percebe. Então, ele percebeu uma melhora da autoestima. Isso ficou bem claro para todos eles. Sensação de pele lisa. Então, ele relatava, a minha pele está muito mais lisa. Redução sensorial da dor também era uma coisa que eles relataram. Redução do aspecto brilhoso, tanto que o nosso querido jovem começou a beijar todas as meninas. A pele mais clara e, inclusive, maior inclusão social, que é realmente um dos objetivos claros desse trabalho. Próximo. E com relação à redução sensorial da dor, eu li alguns artigos bem recentes que falam que o LED azul, ele parece aumentar um pouco a produção de endorfina. Então, isso pode ter relação também com o quadro de dor, ceder rápido, né? Não só o mecanismo anti-inflamatório, mas eu achei bem interessante essa colocação que eu não havia
tido contato antes. Então, os principais tratamentos associados, né? A gente falou da limpeza de pele como uma manutenção mensal, a drenagem linfática, porque isso é muito legal quando a gente combina coisas, né? A hidratação, que a gente não pode esquecer na pele acneica, e todo mundo fala, mas hidratação deixa a pele um pouco oleosa. Nem sempre, né? Às vezes, um bom produto hidratante, ele serve. Inclusive, eu vou aproveitar, a gente está lançando aqui na Beauty Fair um hidratante genuíno, justamente para peles oleosas, para todos os tipos de pele, incluindo peles oleosas e acneicas. Então, é importante a manutenção, né, da função, preservar a função da pele. E as ações combinadas, ou seja, eletrofototerapia, tudo que vocês sabem, a nossa cabine não é só uma coisa, né? Nós temos que trabalhar sinergicamente. Então, os cuidados home care, ou as orientações do profissional são super importantes nesse momento, então, principalmente quanto à asepsia, a correta higienização. Às vezes o cliente não sabe fazer isso direitinho. Daí, o cabe a gente pequenininho. orientar. O controle da manipulação, que isso é uma coisa que o cliente tende a fazer, e a manutenção dos cosméticos home care, que faz parte do sucesso do tratamento. E no mesmo tratamento já vem o kit E para... essa é a parte linda, né, também. Para Que atender as 3 clientes, né? Vem uma mini dose para cada cliente. Então, você faz 3 clientes com esse kit e cada um leva uma mini dose para poder usar em casa nas lesões. Então, não é no rostinho todo, mas aonde ele tem lesões mais inflamadas com essa ação, né? E aí, eu não posso deixar de falar para vocês uma coisa que a gente conversa muito, né, doutora Isso Sheila? é Que a gente fantástico. chegou num consenso que existe um tripé do sucesso para você que está em cabine, que é o uso de cosméticos, de bons cosméticos, a terapia manual, seja uma drenagem, uma massagem, que vocês queiram pensar, e a eletrofototerapia. Então, a gente tem recursos e nós precisamos saber combiná-los. Aí, essa é a minha dica final, que fica aí para vocês pensarem. Pode passar, professora. Acho que é o último Muito slide. obrigada. O aí, nosso então, agradecimento. Nosso contato, nosso agradecimento pela atenção de vocês e dizer que a Milena já finalizou com o filtro solar, claro, né? A gente não pode esquecer Do filtro de solar. finalizar com o filtro. E é isso. Muito bom.